Bom, hoje nós teremos 2 convidados aqui no programa sobre um dos maiores assuntos do momento, que é o tarifaço do governo Trump aos produtos brasileiros. E a gente vai ouvir alguém do governo e alguém que não é do governo, que é a oposição ao governo. Não é isso que vai acontecer? PG e Kelly Matos, bom dia. Bom dia. Oi, Kelly. Oi, Potter. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu tava, para poder vir para cá bem informada, Potter, lendo e ouvindo e buscando opiniões, né? Mandando mensagem para pessoas muito conceituadas, validadas da área econômica, da área política, e um texto que chegou para mim de um texto de autoria de alguém absolutamente antipetista, absolutamente anti-Lula, que é um posicionamento assim que a gente não tem dúvidas, mas essa pessoa é mais para lá ou mais para cá. E diz o seguinte, tá? O presidente americano Donald Trump enviou uma carta ao presidente Lula para informar que pretende impor, Potter, tarifa de 50% para todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Da confusão de exclamações, frases desconexas e argumentos esquizofrênicos na mensagem, depreende-se que Trump decidiu castigar o Brasil em razão de processos movidos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, pela tentativa de golpe de Estado, e também por causa de ações do Supremo Tribunal Federal. Trump, ademais, alega que o Brasil tem superávit comercial com os Estados Unidos e, portanto, prejudica os interesses americanos. Diz o texto. Não há outra conclusão a se tirar dessa mixórdia. Trata-se de coisa de mafiosos. Trump usa a ameaça de impor tarifas comerciais ao Brasil para obrigar o país a se render às suas absurdas exigências. Antes de mais nada, os Estados Unidos têm um robusto superávit comercial com o Brasil. E aqui eu explico. A gente vende para eles, mas eles vendem muito mais para nós. Eles ganham mais do que a gente. Os Estados Unidos ganha do Brasil. Ao exigir que o governo brasileiro atue para interromper as ações contra Jair Bolsonaro, usando para isso a ameaça de retaliações comerciais gravíssimas, Trump imiscui-se de forma ultrajante em assuntos internos do Brasil. É verdade que Trump não tem o menor respeito por liturgias e rituais de relações entre estados, mas mesmo para os seus padrões, a carta endereçada ao governo brasileiro passou de todos os limites. A reação de Lula foi correta. Eu vou repetir, esse é um texto de um editorial de um jornal identificado que é absolutamente antipetista. Estadão. O Estadão. A reação inicial de Lula foi correta. O presidente lembrou que o Brasil é um país soberano, que os poderes são independentes e segue. Diz ainda que esse espantoso episódio serve para demonstrar, como se ainda houvesse alguma dúvida, o caráter absolutamente daninho do trumpismo. Os interesses dos Estados Unidos e do Brasil são confundidos com interesses particulares de Trump e de Bolsonaro. Não se trata de America First, de América em primeiro lugar, nem de Brasil acima de tudo, e sim de caprichos de ambições pessoais desses, palavras do editorial, irresponsáveis. Diante disso, é absolutamente deplorável que ainda haja no Brasil quem defenda Trump, como fez o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Enfim, segue o texto. Ele diz que, e pede, sugere, defende que o Brasil não se vergue diante dos arreganhos de Trump e que aqueles que são verdadeiramente brasileiros, seja qual for o partido que militam, não se permitam ser sabujos de um presidente que envergonha os ideais da democracia. Por que eu estou trazendo o Estadão? Justamente porque é um jornal que nunca escondeu em nenhuma oportunidade, se tiver que votar no Lula ou num poste, numa latinha de energético, defende o voto na latinha. O Estadão é claramente posicionado dessa forma. E mesmo assim, desceu a lenha, para não usar outra palavra que o horário não permite, desceu a lenha no que o Trump fez, porque diz que vai prejudicar o Brasil, o que realmente é difícil de contrapor. PG. Estava conversando com a Kelly antes de entrar no estúdio. A impressão é de que política externa virou campeonato de supino, né, Kelly? Com o Trump, tudo é disputa de virilidade, né? É sempre esse padrão de intimidação, de retaliação, uma coisa meio macho alfa querendo mostrar quem manda, né? É como se liderar uma potência do tamanho dos Estados Unidos fosse a mesma coisa, a mesma coisa que impor respeito no vestiário de time de faculdade, sabe, Kelly? É a política da testosterona, né? A diplomacia do peito estufado.
é sempre na briga, sempre na luta, sempre cerrando os punhos. Que coisa cansativa. Mas mais inacreditável do que essa tarifa é o esforço acrobático, Potter, de certos brasileiros que seguem defendendo o Trump, mesmo quando o alvo é o seu próprio país. Né? Exaltam a tal da soberania nacional, mas diante de uma agressão concreta, o seu país protege o agressor. Que inacreditável. Desculpa, eu vou usar um termo forte, que a gente virou um país de débeis mentais. Ninguém mais tem um pingo de senso crítico. O outro lado é muito parecido. Deixa eu mencionar aqui, acho importante, a deputada Erika Hilton, que tem uma atuação importante. Esses dias foi mostrado que ela contratou maquiadores com dinheiro público. E a esquerda defende. Acha que tudo bem. A Janja dá show de inadequação, deslumbramento o tempo. E a esquerda defende. E a direita, claro, é o que eu estava falando aqui, nos brinda com esse tipo raro de patriotismo, que é a submissão ao gringo de estimação. Olha, pobre país, gente. Deixa eu mudar o jazz, sem mudar o jazz, porque a gente vai começar a receber os convidados a partir de agora, Kelly. O primeiro deles é o... Ex-ministro, né? Deputado federal Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, bom dia, obrigado por nos dar um tempinho aqui no Timeline. Como é que está? 10h15 agora. Bom dia. Prazer em poder conversar com vocês. Eu vou repetir para quem não pegou desde quando a gente começou o programa, que nós ouviremos 2 deputados. Então, se você agora... Por que é que estão dando voz? Porque esta é a democracia. A gente vai dar voz aqui, teremos espaço para 2, né? Mas poderiam ser muitos, para que a gente possa compreender quais são as argumentações, leituras, visões, enfim. Eu queria a sua primeira leitura, deputado Paulo Pimenta, sobre... o que o Trump fez ao anunciar essas taxas. Ele diz que é uma retaliação por conta do fato de o Brasil estar cerceando liberdades, de estar sendo injusto com Jair Bolsonaro, que ele acompanha o Bolsonaro há algum tempo. O senhor enxerga que realmente é um movimento que tem conexão política, ou o Trump pode ter se aproveitado disso e dessa proximidade com as visões do Bolsonaro para fazer uma retaliação comercial que já vem fazendo contra vários países? Muito bem. Em primeiro lugar, eu acho que é um momento muito delicado, um assunto grave, né? E eu vou me socorrer aqui de manifestações que não são minhas, né? Editorial do Estadão de hoje. Kelly acabei de ler na íntegra. Mas pode falar, pode ir lá. Ele acabou de ler. Coisa de mafiosos. Coisa de mafiosos. Que o Brasil não se vergue. Que os brasileiros não se permitam ser sabujos de um americano que envergonha a democracia. Trump mentiu descaradamente. Estados Unidos tem robusto superávit comercial com o Brasil. Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia americano, medida cruel, megalomaníaca, um programa de proteção a ditadores. Portanto, não é o PT, não é a esquerda falando. Aqui são 2 manifestações que são muito enfáticas no sentido de defender a nossa soberania. Eu não tenho nenhuma dúvida de que existem aí interesses comerciais que se misturam também com esta conduta de Donald Trump, que insiste em tratar a América do Sul, o Brasil, como uma espécie de um quintal, que se insurge diante de movimentos liderados pelo Brasil de fortalecimento do Mercosul, do G20, do BRICS, que buscam um reposicionamento do país na geopolítica internacional, que abre novos mercados, que, portanto, reduz a nossa dependência aos Estados Unidos. E acho que nós temos que ter uma postura de Estado aqui. Não é uma disputa com o governo brasileiro. O que está ocorrendo aqui é um ataque ao Brasil, ao Estado brasileiro, à nossa economia, à nossa soberania, como se nós fôssemos um país onde o Poder Judiciário está submetido ao Poder Executivo, como se nós pudéssemos ter algum nível de interferência com relação à independência do Poder Judiciário, da Suprema Corte ou do Ministério Público, numa visão autoritária típica do Donald Trump. Deputado, como é que se responde, deputado? Como é que se responde a isso? E não estou falando diplomaticamente, né? O que o governo vai fazer? Olha,
o governo está debatendo as medidas que serão adotadas. Há uma decisão do Congresso que delega ao governo brasileiro o direito de exercer, né, a prerrogativa da reciprocidade. Eu acho que isso é muito importante, a possibilidade da utilização desses mecanismos de proteção da nossa economia. Agora, é muito importante que a gente possa ter manifestações como essas, né, para mostrar que há, por parte do país, uma unidade em defesa do Brasil nesse momento. Quando um país está em guerra, gente, e essa é uma espécie de uma guerra comercial, nós não podemos ter, dentro do nosso país, setores da sociedade brasileira, setores políticos da sociedade brasileira, atuando contra nós. Isso numa guerra, os traidores de uma guerra são caracterizados como quinta coluna. E aqueles que nesse momento se utilizam dos espaços públicos que têm, que operam no sentido de buscar sanções que possam prejudicar o Brasil, atuam como traidores, como lambe-botas, como, né, infelizmente, popularmente se chama como vira-latas. Então, eu espero que a gente possa ter uma grande unidade no Brasil em defesa da nossa economia, em defesa dos nossos empregos, em defesa da nossa soberania, e que possam dar sustentação para que a nossa diplomacia e o nosso governo possa agir à altura daquilo que o Brasil precisa nesse momento. Quais ações concretas, deputado, o governo planeja tomar, né? Porque, por enquanto, a gente tem visto frases de efeito do presidente Lula, dizendo que não aceita e tal, mas, na prática, o que cenário o senhor acredita que a gente vai ver aí para que se restabeleça o equilíbrio nessa balança comercial? Em primeiro lugar, foi tudo muito rápido, né? Os mesmos setores da atividade econômica que foram atingidos não esperavam isso. Setores do agronegócio brasileiros, profunda repercussão para o agronegócio também do estado do Rio Grande do Sul, setor metal mecânico, setor de máquinas, né? Nós temos vários setores da atividade econômica duramente atingidos por estas medidas, e isso aconteceu há menos de 24 horas, né? Quer dizer, nós tivemos uma reunião ontem à noite de ministros, com certeza hoje, né, o presidente Lula está conversando com os chefes dos demais poderes, já conversou ontem com o chefe do Poder Judiciário, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, para que a gente possa ter uma resposta enquanto Estado. Deputado, tem alguma possibilidade, assim, eu vou pegar o... Porque ele falou em reciprocidade. Aí que tá, vou tentar um outro jeito, tá? Vou pegar o editorial do Estadão, que usou várias frases bem fortes, né, sobre isso, né? Será que não é sentar com o presidente Donald Trump? Sentar com o presidente Donald Trump é uma maneira de dizer, o Lula senta com qualquer presidente do planeta Terra, né? De sentar, de ser adulto da relação, de sentar e mostrar, né, que olha, na real essa briga aí é do teu lado. Nós aqui, o Brasil é um país que conversa, um país que, né, que não é um país adolescente, a gente quer conversar. Tem produtores americanos que, se a gente fazer um contra-tarifaço, também pode perder bastante, enfim, pessoas que votaram no senhor, não dá para fazer ser o adulto nesse tipo de relação? Bom, em primeiro lugar, eu acho que ser adulto nesse momento, em primeiro lugar, é mostrar autoridade, soberania, altivez, a independência e a coragem necessária para defender o país. Agora é evidente, Potter, que a diplomacia já está trabalhando. O Trump fez várias ameaças, várias bravatas semelhantes a essa, não com essa gravidade, com relação a outros países. E depois cedeu. E ele cedeu a maior parte das vezes. Cedeu. Então é evidente que a nossa diplomacia já está trabalhando. Ok. É porque você leu a carta do Trump, mas você vê que ele começa com um argumento que não é de natureza econômica. Exatamente. Aliás, eu acho que é do único que se a gente pegar todos os outros, é o que tem viés político, é o do Brasil. Foram 14 países ontem taxados. Mas os outros com questões... Que não interessam ao povo americano, à economia americana e aos produtores americanos. A opinião que o Trump tem sobre o Bolsonaro é um problema dele. Não é um problema da economia americana, do povo americano, né? E é uma visão obtusa, autoritária, quando ele imagina que o governo brasileiro pudesse interferir para cessar o processo contra o Bolsonaro, como se nós, olha, façam isso que eu estou disposto a rever essas medidas. Nós não somos aqui uma republiqueta de banana, gente. Então, a nossa diplomacia,
os nossos canais de negociação econômica já estão em campo, já estavam em campo. Ok. Nós vamos continuar trabalhando para defender a nossa economia. Evidentemente que para nós o melhor é que eles recuem. Agora, gente, os americanos têm muito a perder, né? Os americanos também têm muito a perder, como tu mesmo falou, setores da economia americana, produtores americanos que dependem também dessa relação comercial com o Brasil. O volume de vendas nos Estados Unidos para nós, desde 2019, é amplamente favorável para eles. E no momento em que o Brasil se fortalece com outros mercados, alguns anos atrás, os americanos eram o nosso principal mercado do agro, hoje é a China. Em segundo lugar, é a comunidade europeia, né? Claro que para nós é estratégico, é fundamental essa relação com os americanos, mas, ao mesmo tempo, nós vivemos um momento de redefinições geopolíticas importantes, os americanos sabem disso. Deputado. Eu, sinceramente, acho que tem aí uma boa dose de bravata. Ele está nos testando para ver até que ponto nós vamos reagir e agir com soberania e altivez, ou se não vamos nos portar como diz aqui o Estadão, né, como sabujos, como vassalos, que lamentavelmente é a conduta que alguns setores da política brasileira têm adotado nesse momento. Deputado, me parecem bastante razoáveis, aqui minha opinião, né? Me parecem corretos os argumentos que o senhor utiliza até aqui. E o senhor usou a questão, na resposta para o Potter, de o Brasil ser o adulto, de mostrar autoridade, soberania, de que os interesses, né, do Brasil cabem aos brasileiros, às instituições brasileiras. E aí, a minha pergunta, na verdade, quer falar um pouco mais de soberania. Quando o presidente da República vai à Argentina e tira foto com a Cristina Kirchner e claramente num sinal de que a justiça de lá está errada ao condenar a ex-presidente, ou manda um avião da FAB buscar a ex-primeira-dama do Peru, claramente num sinal, e concede asilo político, mas claramente num sinal de que a decisão da justiça peruana contra ela, no caso de corrupção, está errada, também não é uma questão de soberania. Por que vale um argumento para lá e não vale para cá? Bom, em primeiro lugar, o presidente Lula, quando esteve aqui detido, né, e as condenações contra ele foram todas elas anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente recebeu o apoio de vários líderes políticos. E naquele momento havia uma controvérsia aqui no Brasil, que depois foi decidida favorável a nós. O Supremo Tribunal Federal anulou as sentenças. Portanto, aqueles líderes políticos que estiveram no Brasil naquele período, né, foram muito importantes para que nós pudéssemos denunciar aquilo que para nós eram ilegalidades do processo e que o Supremo reconheceu. Na Argentina é uma questão controversa. Não há uma posição pacificada com relação a essa sentença. E, portanto, é natural que num ambiente onde não há uma posição consolidada, mesmo dentro do país, sobre o tema, que a gente possa ter opiniões. Longe disso é interferir nas decisões da justiça. Mas vou fazer uma interrupção, me perdoe a insistência, mas o senhor falou uma questão controversa. O lado que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro também diz que é uma questão controversa o julgamento contra ele. Eu não estou fazendo juízo de valor aqui, né? Não é, nem cabe a mim, o senhor poderia fazê-lo, mas não é a mesma coisa, o senhor entende o que eu estou dizendo, né? Os ouvintes dizem pra gente, mas essa condenação do Bolsonaro, ou esse julgamento, ele está no banco dos réus, isso é ilegal, isso tá, ou as condenações lá da mulher do batom, a justiça está equivocada, é uma questão controversa, com esse mesmo argumento. Quando as pessoas dizem isso, é difícil não concordar com elas, dizendo, olha, realmente tem uma questão política, a da Cristina Kirchner é controversa, por que a do Bolsonaro não é? Como é que vale o argumento para cá e para lá? Veja bem, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, em última análise, a guardiã da Constituição e que dá a última palavra. Então, nós não estamos falando aqui de uma questão não resolvida. Nós estamos falando aqui de uma sentença que foi anulada. O Bolsonaro ainda não foi julgado. O Bolsonaro ainda não tem sentença. Mas a moça do batom foi. Nós temos que aguardar o julgamento, né? E a Suprema Corte Brasileira vai tomar uma decisão, que é uma decisão para todos nós brasileiros e brasileiras, né, que respeitamos a Constituição, e deverá ser cumprida.
Né? A moça do batom, com certeza, todos nós sabemos que não foi condenada por causa da história do batom, né? Isso é que nem um assaltante de banco que entra no banco, assalta o banco, leva o dinheiro, coloca os guardas sobre a mira de um revólver e no final deixa um bilhete no espelho e alguém vai imaginar que o bandido da quadrilha foi condenado por causa do bilhete. Não é isso, ela também não foi condenada porque deixou uma mensagem de batom na estátua. Né? Mas o senhor entende que as pessoas que estão desse lado político, nesse espectro, para elas, eu sei que para o senhor é uma condenação posta, e eu até poderia aqui entrar num outro, que é, o Lula foi julgado, né, e que teve o direito em várias instâncias. Nesse caso, do Bolsonaro e dos demais, foi direto no Supremo, eles não estão tendo, de novo, não é meu juízo de valor, mas um fato posto, eles não estão tendo a chance de... Passou por primeira instância, segunda instância, vai ao STJ, vai ao Supremo. E essa também é uma questão que eles trazem. Isso que eu queria que o senhor, com a sua inteligência e eloquência, pudesse também responder a esses apontamentos. Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas podem ter opinião sobre o que elas quiserem, certo? Os bolsonaristas têm direito de achar que estão sendo injustiçados, de achar que eles têm direito a isso, né? Assim como nós também temos direito de ter opinião sobre as coisas. O que você não pode é operar, como eles fizeram, para promover um golpe de Estado, financiar acampamentos golpistas em frente aos quartéis, tentar desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro. Aí vira crime, né? Você tem uma opinião sobre o governo brasileiro, sobre o governo Donald Trump, nesse momento, é um direito que qualquer um tem. Que você não pode agir de forma a operar medidas dentro dos Estados Unidos que tenham por objetivo retalhar a Suprema Corte brasileira, o governo brasileiro, a economia brasileira, porque aí você sai do campo da opinião e você vai para o campo da traição, né? Que num momento de guerra comercial como essa, é uma postura do quinta coluna. Agora, opinião, qualquer um tem direito de ter a opinião que quiser sobre qualquer assunto. Sim. O que você não pode é agir de forma a transformar essa sua opinião numa ação criminosa, num ato criminoso, que foi o que os bolsonaristas fizeram quando tentaram, né, subverter a vontade do eleitor com o golpe no 8 de janeiro, né, com o crime que foi cometido no 8 de janeiro, com o financiamento dos acampamentos golpistas, com as campanhas patrocinadas contra o sistema eleitoral brasileiro. Então, existe uma quantidade de crimes aí, mas que cabe ao Poder Judiciário, né, decidir se ele será condenado ou não. Deputado Paulo Pimenta, obrigado pelo seu tempo com a gente aqui e volte sempre a tua homenagem e bom trabalho. Obrigada. Um grande abraço para vocês e aqui não é a Disney, né? Aqui é Brasil, um país soberano. Perfeito, obrigado pelo carinho, volte sempre. 10 horas e 32 minutinhos, esse foi Paulo Pimenta, deputado federal pelo PT. A gente vai para o nosso intervalo comercial junto com o Hospital Moinhos de Vento, redefinindo a saúde no Brasil, e com Clínica Alphaman, excelência em tratamentos para disfunção erétil e ejaculação precoce. Acho que vamos deixar claro aqui que depois do intervalo entra um deputado, claro, Marcel Van Hatten, com a direita, né? Não sabemos o que ele pensa, vamos descobrir agora. Ele pode discordar, pode concordar, ele pode fazer bem que me dê, mas a gente sabe que ele é de um partido que ele faz parte da oposição, um bloco de oposição ao governo Lula, claro. Por isso que a gente vai colocá-lo aqui, né? A gente quer ouvir os dois lados. Aliás, é uma tradição deste programa que foi colocado no ar em novembro de 2014. 14 foi um ano, né, importante para o Brasil. Lava Jato. Esse é o primeiro timeline que você está ouvindo, está indignado, que a gente vai colocar para os dois lados. Você chegou atrasado. Já está rolando aí faz mais de 10 anos. Bom, mais cedo, Potter, a gente abriu o programa, né, falando desse tema. O PG trouxe a opinião dele, eu trouxe o editorial do Estadão e a gente anunciou que colocaria 2 deputados de posições antagônicas. A gente ouviu antes o deputado federal Paulo Pimenta, ex-ministro do governo Lula, e agora temos a honra de receber o deputado federal Marcel Van Hatten. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Kelly, Paulo Germano, Potter, satisfação estar com vocês no ar. Bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha. Primeira pergunta posso bem começar? direta. Posso claro, começar? Sabe por quê, Kelly? Porque eu vou fazer a pergunta para você, deputado federal, que eu fiz agora aqui no intervalo para o PG e para Kelly. Qual é a opinião do Marcel Van Hatten sobre isso? Ele vai defender o Trump ou não vai defender o Trump? Eu passo essa pergunta para você. Você vai defender o Trump ou não vai defender o Trump?
Excelente pergunta. Acho que a posição do Trump é a posição que ele tem em respeito aos eleitores dele na última eleição e a posição que ele vem tomando não só em relação ao Brasil como a outros países. Eu sou liberal, eu discordo dessa política de taxação, de imposição de tarifas, e eu sou muito contra a imposição de taxas, por exemplo, não só ao Brasil como a outros países. Vocês me conhecem já há mais tempo, eu tenho uma tese de que o livre mercado que deve imperar e as taxas impostas por país acaba prejudicando muito mais o cidadão, porque no caso das taxas impostas sobre o Brasil, vai prejudicar as empresas que empregam no Brasil e exportam, e nos Estados Unidos os consumidores que compram produtos mais baratos, justamente porque antes, pelo menos, essa taxação que iniciará em agosto, café, suco de laranja, 80% no mercado americano de suco de laranja brasileiro, tudo vai aumentar para o consumidor americano e isso é ruim para o cidadão. Então, eu sou contra a imposição de taxas. Eu estou, por outro lado, aqui, acho que é importante, na verdade, separando a questão da decisão do Trump do que está acontecendo hoje no Brasil, tentando alertar que o que o Trump está fazendo hoje é consequência das atitudes do Lula e do STF, que não têm sido nem um pouco hábeis, tanto em negociação diplomática da parte do Lula, como em administração da justiça por parte do STF. Nós estamos vendo um governo que se alia o que há de pior e contra os interesses americanos, inclusive, em termos de regimes no mundo, China, Rússia, Irã, para não falar em Hamas, Maduro, as corruptas da Argentina, do Peru, e um STF que agride os direitos dos brasileiros e também de cidadãos americanos. Nós vimos o que aconteceu com o bloqueio do X aqui no Brasil e a imposição de multas sobre uma empresa, a SpaceX, que foi fundada pelo Elon Musk, mas não é dele e não tem relação societária com o X. Isso foi um absurdo que o Alexandre de Moraes fez no ano passado, congelar bens de outra empresa em virtude de eventuais ou supostas irregularidades cometidas pela primeira, que são passíveis de discussão, e achar que ficaria por isso. Então, o que nós estamos colhendo, lamentavelmente, agora, são as consequências dessas atitudes desatinadas, tanto do Lula como do STF. Mas, deputado, claro, tem todo o direito de discordar das atitudes tanto do Lula quanto do STF. Claro, nós mesmos criticamos aqui com alguma frequência, mas o que eu acho que para a gente não perder o fio da meada como é que o governo brasileiro vai moldar sua política interna para não desagradar o presidente dos Estados Unidos, né? Essa que é a minha dúvida. Bom, porque a gente diverge eventualmente do STF, do Lula, e o senhor tem o direito de divergir sempre, como é um opositor muito contundente, e isso é democrático, inclusive, mas de qualquer forma, por mais que o governo e o STF estejam fazendo absurdos na avaliação de vocês, não pode, né, o governo moldar sua política interna de acordo com o que o presidente dos Estados Unidos pensa, porque senão ele vai retalhar, a gente vai botar uma tarifa de 50%. Não é um pouco demais? Olha, Paulo, na verdade isso é realpolitik. A gente precisa estar preparado para o que os outros países vão tomar de atitudes em relação às nossas próprias. Isso é questão de diplomacia internacional, é questão inclusive de teoria das relações internacionais. Existem várias teorias diferentes, mas nesse caso aqui o que a gente está vendo é a aplicação mais prática e direta dos interesses nacionais dos Estados Unidos em relação ao restante do mundo. E aí os interesses nacionais são definidos por quem? Pelo chefe de Estado, que é o presidente Donald Trump. A gente pode não gostar, a gente pode discordar, mas a gente tem que conviver com a forma como ele governa o país. E a diplomacia brasileira está sendo absolutamente incompetente para lidar com isso. Pensa bem, se um deputado federal licenciado, que é a tese do PT, Eduardo Bolsonaro, está conseguindo fazer com que Donald Trump tome esse tipo de atitude contra o Brasil, quer dizer que Celso Amorim, que é, na verdade, o ministro das Relações Exteriores de fato, Mauro Vieira, que é o de direito, mas é um boneco, foi colocado ali, um fantoche, a Maria Luísa Viotti, que é uma diplomata de carreira, aliás, muito bem sucedida na sua carreira, todos esses três não conseguiram fazer nada para evitar, aliás, como disse o debatedor anterior, o Pimenta, né, foi meio que pego de surpresa o governo com isso. Que incompetência é essa da diplomacia brasileira? E em relação à atitude do Donald Trump relacionada ao que acontece dentro do Brasil, nós sabemos que tem sim esse aspecto da amizade dele com o Bolsonaro, mas a gente precisa entender que o Brasil é muito mais do que Bolsonaro e Lula.
E eu acho que nós estamos ficando presos numa discussão política que não interessa os interesses nem dos Estados Unidos nem do Brasil, em virtude dessa perseguição política insana e inconstitucional e ilegal feita pelo Supremo Tribunal Federal, que está avançando até sobre a soberania americana. Esse é o ponto que dificilmente é abordado. Os petistas gostam de dizer que os Estados Unidos estão interferindo na nossa soberania. Não, é o contrário. Quando Alexandre de Moraes dá ordens de bloqueio de bens de empresas americanas, são ordens ilegais, quando Alexandre de Moraes manda prender cidadãos americanos por posts nas redes sociais, e ele fez isso, tem uma cidadã, Flávia Magalhães, que é americana, naturalizada, que mora nos Estados Unidos, ela foi censurada pelo Alexandre de Moraes, tem uma ordem de prisão contra si, e o Alexandre de Moraes achou que podia infringir assim na soberania americana, ou o pedido de extradição de Alan dos Santos, colocado na Interpol, inclusive, por crime de opinião. Então, na verdade, o que nós estamos percebendo aqui é que há uma extrapolação das funções, sim, interna no STF, que eu venho denunciando há muito tempo, mas essa precisa ser resolvida por nós. Eu tenho dito isso. Nós temos a CPI do abuso de autoridade, que eu protocolei na Câmara dos Deputados, que ainda não foi instalada. Tem impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal na mesa do senador Davi Alcolumbre para ser feito. Isso é coisa do Brasil que nós temos que resolver. Mas aquilo que infringe o direito internacional e avança na soberania americana, evidentemente contará com reação das autoridades americanas, assim como das autoridades de outros países. Recentemente, só para concluir, Kelly, te agradeço a tolerância, a justiça espanhola negou a extradição de Oswaldo Eustáquio e na decisão disse que a extradição de Oswaldo Eustáquio não poderia ser feita porque ele estava sendo julgado no Brasil por um crime político. E em retaliação, o Alexandre de Moraes não quis extraditar um traficante para a Espanha. Imagina se não está interferindo assim na soberania espanhola, um país da União Europeia, e no Tratado Internacional do Brasil sobre crimes gravíssimos como esse do tráfico de drogas. Deputado, de novo, seus argumentos são, né, bastante importantes para a gente contemplar esse ponto de vista, mas eu queria pegar essa questão da soberania e do que vem daqui por diante de resposta. O jornal Estado de São Paulo hoje, que eu repito, é um jornal claramente, né, assumidamente um jornal que é antipetista, ele diz no seu texto publicado que vestir o boné de Trump hoje significa alinhar-se a um troglodita que pode causar imensos danos à economia brasileira e que, caso Trump leve adiante a sua ameaça, Tarcísio, está se referindo ao governador de São Paulo, e outros políticos embevecidos com o presidente americano terão dificuldade para se explicar com os setores produtivos afetados. Eu queria lhe perguntar isso. Como é que o senhor explica para os setores produtivos? O Potter falou suco de laranja, o nosso agro, o senhor dialoga muito com o agro aqui no Rio Grande do Sul, né? Vê o senhor como também um representante, um aliado. Como é que o senhor explica para esses setores que serão muito atingidos, impactados, que o Brasil, talvez por argumentos políticos, essa decisão faça sentido? Olha, Kelly, o Estadão é antipetista e antibolsonarista. Eu acho uma pena que ele esteja preso. Não tem problema nenhum em ser antipetista e antibolsonarista, mas esteja preso nessas narrativas. Porque o Estadão, ele, nos últimos 6 anos, pelo menos, desde o início dos inquéritos das fake news, ficou refém também dessa. Eu vou deixar o senhor responder sobre o Estadão, sem dúvida, mas eu quero que o senhor responda para os setores produtivos. Mas, por favor, não quero fugir da pergunta, mas fica à vontade. Claro, não, mas é preciso contextualizar até para fazer essa crítica construtiva à imprensa, ao Estadão, nesse caso, que toda vez que ele critica o Alexandre de Moraes pelas ações abusivas, e começou a criticar com mais contundência recentemente, ele passa pano para a censura feita na eleição de 2022, dizendo que naquela oportunidade foi importante para evitar a escalada antidemocrática dos bolsonaristas, etc. Ou seja, justifica atitudes inconstitucionais, ilegais, e a partir disso acaba sendo parte também do problema. Nós temos que sair dessa dicotomia e isso é o que a iniciativa privada, o setor produtivo querem. E o Tarcísio fez um tweet muito bom nesse sentido, dizendo: Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação,
não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade de quem governa e narrativas não resolverão o problema. O Romeu Zema, governador de Minas Gerais, disse a mesma coisa. As empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar mais uma vez a conta do Lula, da Janja e do STF. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil. Qual é o recado que esses dois governadores dos maiores estados do país e os mais ricos estão dizendo com as suas manifestações? Lula, pare de comprar problema, pare de dobrar a posse. Lula, o que faz? O contrário, Kelly. Então, o que nós precisamos fazer agora? Eu falei ontem com Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária aqui na Câmara dos Deputados. Nós precisamos fazer o Congresso mediar esse conflito. Não tem outro jeito. O Congresso Nacional vai ter que ser o grande mediador, porque o STF está demonstrando que não está cego nessa perseguição política, já cruzou o Rubicão, e o Lula do PT não pode esperar outra coisa, porque o que eles mais querem é vingança, o que eles querem é botar os opositores na cadeia, não só o Bolsonaro. No que eles se inspiram é na China, onde só tem o Partido Comunista, em Cuba, onde só tem o Partido Comunista, e em Maduro da Venezuela, que passa o tanque por cima das pessoas que vão para as ruas. Então não dá para esperar do governo Lula diplomacia nessa hora. Mas eu me refiro de novo ao setor produtivo, eu compreendo a sua resposta. Estou lhe dando espaço. Isso. Então, é bom que você é ótimo jornalista. Eu puxo de volta. Foca no objetivo da pergunta. Eu ia justamente para o objetivo da pergunta. Talvez eu só demorei um pouco para chegar lá. Mas o que nós precisamos, e eu já estou em contato com as entidades produtivas, tenho ligado um a um os presidentes das nossas federações no Rio Grande do Sul, Federação, FIEGS, FEComércio. Ontem estive já também reunido com empresários do nosso estado. Falei com o presidente da FPA. Vou ligar uma a uma as federações de todo o Brasil, porque nós vamos precisar do setor produtivo para, junto ao Congresso Nacional, fazer essa negociação com os Estados Unidos e apresentar o que nós vamos fazer. Então, Kelly, a situação vai ter que se resolver. E a situação, para se resolver, vai ter que, em primeiro lugar, considerar o que as autoridades brasileiras, em particular o STF, está fazendo em relação à soberania de outros países, como eu já citei dois, os Estados Unidos e a Espanha. Ou o STF se contém. E é importante lembrar que o próprio Donald Trump, por meio da sua empresa, Trump Media, está processando Alexandre de Moraes, que agora está sendo intimado lá no Judiciário americano a dar explicações sobre a censura. O senhor acha que isso vai dobrar Alexandre de Moraes? Aliás, me permite, deputado, eu vou acrescentar a pergunta do Potter, tu me permite também, Potter, que é o seguinte: pelo que eu estou entendendo, deputado, eu acho que o senhor pode até nos explicar um pouquinho melhor. O Congresso, de alguma forma, e o senhor está propondo isso, deve fazer algum tipo de movimento diplomático para evitar esse tarifaço. Espero que seja isso, porque me parece uma medida muito, muito interessante e muito, muito positiva. Prática, né? Mas, pelo que eu estou entendendo, de qualquer forma, também podem usar isso, o Congresso, para fazer com que o STF passe a agir de maneira que vocês concordem. Eu estou um pouquinho perdido nesse ponto. Eu queria saber como é que vai ser esse movimento do Congresso. Excelente, Paulo. Bom, duas coisas. Primeiro, eu falei ontem já com o presidente Hugo Mota. Primeiro, eu fiz um discurso no plenário que está postado nas minhas redes sociais, chamando a responsabilidade do presidente da Câmara e do Senado. Depois, eu sentei com ele na mesa da Câmara, enquanto presidia, e disse: olha, Deus te deu essa oportunidade de sentar na cadeira que hoje é mais importante do Brasil. Você representa o povo brasileiro como presidente da Câmara dos Deputados, porque é presidente de todos os deputados. Independentemente se eu fui candidato na eleição passada e fui, ele hoje é o presidente de todos os deputados. Então eu disse a ele, e agora tem reunião de líderes acontecendo nesse momento, assim que terminar essa nossa entrevista, eu vou lá, agora está na fase de pauta, depois a gente vai tratar desse assunto, 11 horas, então vou chegar lá e vou tratar diretamente desse assunto. Eu entendo que a Câmara dos Deputados tem esse papel fundamental. E a segunda coisa é o Congresso Nacional impor os freios constitucionais que são legítimos à ação do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos continuar com esse país nessa situação de tamanha insegurança jurídica. E eu não estou falando só da Débora do Batom, que foi citada anteriormente na entrevista, que é um caso escrachado, uma pessoa que usou um batom para pintar, perdeu uma frase do ministro Barroso, e que levou 14 anos de cadeia por isso, já passou 2 anos preso. Qual é o vândalo que fica 2 anos preso? Mas não estou falando só do caso dela. Eu estou falando que hoje no Supremo Tribunal Federal há uma profunda insegurança jurídica. Esposas de ministros do Supremo Tribunal Federal, filhos de ministros do Supremo Tribunal Federal, podem ser advogados perante a corte em casos julgados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Isso gera já uma insegurança jurídica tremenda hoje no setor produtivo, no setor privado. O brasileiro hoje, o brasileiro que depende do Poder Judiciário na hora de ser processado ou ingressar com uma ação judicial, ele sabe que, lamentavelmente, se ele não contratar os melhores escritórios, ele vai ter muita dificuldade. E os melhores escritórios, muitas vezes, estão vinculados justamente a familiares dos ministros. Nós temos que tocar a raiz do problema. Então, ou a gente impõe freios na atividade do Supremo Tribunal Federal e eles respeitam o que o Congresso decide, como lamentavelmente não tem feito, até na questão do IOF agora disseram que o que nós podíamos fazer, nós não poderíamos fazer, ridículo. Ou a gente começa a impor o respeito que o Congresso Nacional perdeu, mas tem direito pela Constituição, ou o STF vai continuar exercendo poderes fora dos seus limites, porque eles estão fora do escopo constitucional, estão sem controle e inclusive agindo sobre cidadãos americanos em solo estrangeiro e americano e cidadãos estrangeiros em solo americano, por exemplo, contra as disposições constitucionais e os tratados internacionais. A culpa, portanto, é do Lula, por um lado, por ter feito essa retórica diplomática tão forte nesses últimos anos que nos afastou da principal democracia ocidental. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824 e do STF, que tem extrapolado suas funções e inclusive sancionado cidadãos estrangeiros e pessoas que estão fora de sua jurisdição. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pelo seu carinho com a gente, seu tempo com a gente. Volte sempre, a gente deseja sempre aos políticos brasileiros um bom trabalho. Eu agradeço, bom trabalho para vocês, parabéns pelo programa, um abraço a todos e viva o Brasil, vamos continuar trabalhando pela solução. Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Partido Novo. Tá aí os dois lados, muito claros, né? Muitas ideias, algumas convergem, outras divergem, mas foi um bom programa.